Olá! Toque, toque, toque. Mais um dia fazendo a leitura de uma vida com propósitos. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Vou fixar aqui a nossa leitura do dia 8. Leitura do livro Ei Simone, ei Larissa, boa noite. Tudo, tá sumida, hein? Estamos com saudade de você. Todas as reuniões na quarta. Ei Simone. Simone tá firme aí na leitura. No áudio, né, Simone? Simone diz que tem o livro. Esse livro ele é fundamental para o nosso autoconhecimento. Recomendo a todos. Vou fixar aqui. Boa noite, Lília. Fixar o comentário. Dia 8 da leitura do nosso livro. Para quem chegar aqui entender o que nós estamos falando. Dia 8 já. A gente entrou aí em mais um ciclo, né? A gente fala dos ciclos de Deus, né? Os setênios, de 7 em 7 anos, ele corresponde a um ciclo de vida, sendo eles o ciclo 1, aprendizado, ciclo 2, o serviço, ciclo 3, aliança, ciclo 4, que é oportunidade, o ciclo 5, a perseverança, o ciclo 6, exponencialidade, e ciclo 7, que é o desfrute, o descanso. Deus ele divide, né, a vida por ciclos, então é importante a gente entender os ciclos de vida que nós estamos. Exemplo, ciclo de vida fisiológica, né? Quando a gente nasceu, inicia o primeiro ano, que corresponde ao ciclo 1, né, a fase 1. E ela finaliza em 7 anos. Depois você pode colocar a sua área profissional, área matrimonial. Eles até falam, né? Depois de 7 anos de casamento tem crise. Não é isso. Na verdade, a gente tem que entender os ciclos e as fases que a gente se encontra em todas as áreas da nossa vida, né? Seja profissional, seja matrimonial, e trazer luz para as nossas vidas sempre diante dos anos que vão se passando. Por exemplo, eu entro numa empresa, no meu primeiro ano vai ser o quê? Aprendizado. Eu entro em um casamento, no meu primeiro ano vai ser o quê? Aprendizado. Segundo ano vai ser o quê? O serviço. Serviço quer dizer um servindo ao outro. Então, a gente tem que observar esses ciclos para a gente andar alinhado com isso, ficar atento, né, a essas áreas, ver onde é nosso papel de importância e relevância e fazer da melhor forma possível. Né? Um bebê, por exemplo, ele nasce, né, da mãe e ele começa a 1 ano de vida, até 1 ano ele está o quê? Engateando, ou seja, ele está aprendendo, ele está absorvendo as coisas do mundo, né, e vai potencializar aquilo depois, a partir, né, do 2, do 3, primeiro ciclo. Por que eles falam, né, que as crianças aprendem a fase dela de maior inteligência e aprendizado é até os 7 anos, né? Que é aquela fase fundamental de formação do cérebro, porque ela está concluindo aquele ciclo de 7 anos. Então, eu tenho até uma planilha, quem quiser eu posso enviar, posso fazer um estudozinho com quem quiser.
a respeito desses ciclos e a gente entender as fases que a gente se encontra nestes ciclos, entende? E aqui a gente passou do 7º, né? Ontem a gente fez a leitura do 7º, hoje começa o 8º, como se fosse o quê? O primeiro ciclo, novamente. O autor até ele mudou. Aqui ele tinha colocado um título, né? Do dia 1 até o dia 7. Do 1 ao 7 afinal de contas, por que estou aqui? Por que estou aqui na Terra? E hoje ele começa com outro título, propósito número 1. Você foi planejado para agradar a Deus. Aí começa um novo ciclo. Então esse novo ciclo vai do dia 8 ao dia 14. Quando a gente finalizar o dia 14, terá encerrado mais um ciclo. Então o nosso desenvolvimento ele vai baseado em fases, né? E é importante a gente trazer luz e consciência para isso, para a gente entender em que momento a gente está da nossa vida. Seja profissional, matrimonial, né, de fisiologia mesmo, né, de acordo com a nossa idade. E tem data para tudo. E esses ciclos são importantes a gente trazer luz para a gente ver onde é melhor a gente se dedicar a investir tempo, energia, né, financeiro também, e potencializar aquele nosso dia, aquele nosso ano, aquele nosso ciclo, né? Então, propósito número 1, você foi planejado para agradar a Deus. As pessoas falam, eu tenho dúvida, eu não sei qual é o meu propósito. Então, o autor já está, além de todos esses dias que ele já fez os questionamentos, propósito número 1, você foi planejado para agradar a Deus. Então, qual é o meu propósito de vida? Eu estou agradando a Deus? Então, eu estou no caminho. Independente do que você estiver fazendo, se você estiver fazendo para agradar a Deus, você está no caminho, seja em qualquer função, né? Porque nós não só fazemos, primeiro nós somos. Então, se eu sou filha, eu faço, né? Eu não preciso fazer para eu ser, primeiro eu sou. E por isso, em gratidão, eu faço, né? O Senhor vai plantar esse povo, eles serão fortes e belos como carvalhos e darão glória a Ele. Isaías 61, 3. Então a gente tem o propósito, né, de agradar a Deus. Fomos planejados para agradar a Deus. Tu criaste todas as coisas e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas, está em Apocalipse 4:11. O Senhor está contente com o seu povo. Salmo 149, 4. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você chegou a este mundo, Deus lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir a seu nascimento. Ele quis que você existisse e sua chegada lhe deu enorme prazer. Deus precisava criar você, mas decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de vida. Quando você entender plenamente esta verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que tem. Eu vou até ler de novo essa frase. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de sua vida. Vou repetir. Dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito de sua vida. Ou seja, o Senhor, Ele quer se alegrar com a sua vida. E nós devemos ser, inclusive, intencionais, né? O que eu posso fazer para agradar a Deus? O que eu posso fazer para agradar o meu Pai? Se você é assim importante para Deus e se Ele o considera valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade, como você poderia ser mais importante do que já é? Você já é especial. Você é um filho de Deus e proporciona prazer ao coração dele, mais que qualquer outra criatura. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido
que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Está em Efésios 1:5. Eu estava vendo um documentário hoje sobre uma biodiversidade, né? E eu estava vendo quanta riqueza, né, tem no reino da flora e da fauna. E pensando, né, como a natureza ela é tão maravilhosa, né? Cada animal com sua característica. Tá vendo sobre o bicho preguiça, ele demora 30 dias para digerir uma folha. O metabolismo dele é muito lento. Por isso ele fica, né, quietinho. E fala também que ele não tem muita visão. Ele tem a visão comprometida, né, alterada. Então muitas vezes a gente pode até julgar, né, o bicho preguiça. Mas ele tem a visão em defasagem, né, a outros animais. Ele tem essa questão do metabolismo lento, né? Ele tem os movimentos lentos até para não gastar mais energia. Inclusive, a sua digestão ela demora, né, por 30 dias. Só que lá ainda falava que a maioria dos remédios, né, para câncer vem desse animal. Então, assim, como a gente desconhece, né, os seres vivos, muitas vezes a gente está mais para julgar do que saber do potencial de cada um deles, não é? E que isso gere reflexão em nós, sabendo que se a gente tem algo, né, que a gente aponta de negativo, mal sabe nós que ele tem várias outras características que beneficiam até a própria vida, né, do ser humano. Então, se a natureza ela é tão vasta assim, imagina o ser humano, o quanto ele é importante, o quanto ele tem potencial, né, para oferecer e para edificar a vida de outros, para abençoar a vida de outros, não é? Se a natureza já é bela, imagine você, imagine eu, não é? Esse olhar que a gente tem que ter. Um dos maiores dons que Deus lhe concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele o criou com 5 sentidos e emoções, para que você pudesse experimentar essa sensação. Ele deseja que você aprecie a vida, não que apenas a suporte. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à sua imagem. Com frequência, esquecemos que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado, encolerizado, sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Ele cita aqui todos os versículos de onde tirou essas informações da Bíblia. Um próximo tópico. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Está em Salmo 147:11. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Se a gente for no dicionário mesmo, né, fala que adoração é beijar a face de Deus. E aqui ele está falando vários sentidos de adoração. E a gente vai chegar em cada um deles. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adoração. Como o diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração, mas nessa sessão estudaremos seus aspectos principais. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, estabelecido por Deus na estrutura de nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos um substituto.
ainda que no fim sejamos nós mesmos. Nosso ego, né, gente? A razão pela qual o Senhor nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. Jesus disse que o Pai procura adoradores. E a gente pode completar, né? Que o adorem em espírito e em verdade. Está em João 4:23. Dependendo de sua formação religiosa, pode ser que você precise ampliar sua compreensão do termo adorar. Talvez você vincule essa palavra a cultos na igreja em que haja cânticos, orações e pregação. Ou visualize um cerimonial com velas e ceia. Ou imagine curas, milagres e experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, porém vai muito além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida. Adoração é muito mais que música. Para muitos, adorar é apenas sinônimo de música. Eles dizem: em nossa igreja temos primeiro adoração e depois pregação. Esse é um grande mal entendido. Todos os momentos do culto são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a confissão de pecados, o silêncio, o ato de ouvir a pregação, fazer anotações para estudo posterior, ofertar, o batismo, a ceia, assinar um cartão de compromisso e até mesmo cumprimentar outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no Jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música até Gênesis 4:21, com o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais adoraram. Adoração é muito mais que música. Mais grave é quando se utiliza o termo adoração em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção de louvor e adoração. Ou, gosto das canções de louvor, mais rápidas, porém prefiro as canções de adoração mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta ou tocada por instrumentos pesados, podemos classificá-la como louvor. Mas se for lenta, tranquila e intimista, talvez acompanhada por um violão, então é adoração. Esse conceito de adoração com relação à música é equivocado, embora seja muito comum. Eu já pensei isso, não sei você, mas eu já. Adoração não tem nenhuma relação com estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os estilos de música, porque Ele inventou todas. Rápidas e lentas, altas e suaves, antigas e modernas. É provável que você não goste de todas, mas Deus sim. Se são oferecidas ao Senhor em espírito e em verdade, então são um ato de adoração. Os cristãos frequentemente discordam do estilo de música a ser utilizado na adoração, defendendo com entusiasmo seus estilos preferidos como se fossem os mais bíblicos ou mais reverentes. Mas não existe um estilo bíblico. Não existem notas musicais na Bíblia. Hoje, nem mesmo temos os instrumentos utilizados nos tempos bíblicos. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação e personalidade, do que sobre Deus. Aqui ele explica, né, por que muitas vezes a gente tem, né, a preferência por alguns sons e aquilo traz a conotação de ser ou não de Deus, né, de ser ou não uma adoração, mas na verdade é aquilo, depende da motivação que é o que? O seu coração. Se aquela motivação ela tá certa, né, ela quer fazer reverência a Deus, ela quer honrar, ela quer adorar, Deus recebe, né, a sua oração independente, adoração independente do seu estilo. Isso mostra, né, o quanto é a sua personalidade, mas não diz sobre Deus, porque como ele falou, ele fez todas as coisas, então tudo é para a glória dele, né? O som de um grupo étnico pode soar como um barulho para outro grupo,
Mas Deus gosta da variedade e aprecia todos os estilos. Como somos únicos, né? Somos diferentes cada uns dos outros, e aqui os instrumentos musicais têm a mesma características, né? De unicidade. Não existe nada que possamos definir como música cristã. Existe apenas letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada, não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como saber se é ou não uma canção cristã. Interessante, né, gente? Os paradigmas, né, que muitas vezes nós construímos e nós julgamos, né, ser aquilo verdade ou não. Adoração não é para benefício próprio. Como pastor, recebo bilhetes dizendo: amei a adoração de hoje, foi muito bom para mim. Esse é outro mal entendido a respeito da adoração. Ela não é para nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. Se você alguma vez já disse: não aproveitei em nada a adoração de hoje, então você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Claro que a maioria dos cultos de adoração contém elementos de comunhão entre irmãos, edificação e evangelização. E existem benefícios na adoração, mas não adoramos para nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e adorar ao Criador. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo está oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavras vazias e rituais humanos, sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A Bíblia diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Isso está em Isaías 29:13. Muitas vezes a gente aprende, né, só o ritual. A gente faz por uma imitação, por modelagem, mas de verdade o nosso coração não está rendido. O nosso coração não está com a motivação certa diante daquele momento, né, real de adoração, que deveria ser, né, e que não é. Então ele chama aqui de hipócritas, né, porque os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. A adoração não é parte de sua vida, ela é sua vida. A adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois não foi dito: estejam sempre na sua presença e cantem glórias e louvem ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Está em Salmo 113:3. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvar deve ser uma primeira atividade, assim que abrir os olhos pela manhã, e sua última atividade ao fechá-los à noite. Davi disse: eu darei graças ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre o louvará. Então aquele, né, o autor fala que a nossa primeira atitude ao dia é o que? Louvar a Deus, né, quando a gente acorda pela manhã. E a última, né, ao fechar os olhos, é ter essa gratidão e adorar a Deus, né, em espírito e em verdade. Isso agrada o coração de Deus. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração, quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Está em 1 Coríntios 10:31. Lutero disse: um ordenhador pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Ou seja, em qualquer função, né?
se a gente está conectado, se a gente está na presença, se a gente está fazendo aquilo com a motivação correta, o coração inclinado para adorar, para agradar o coração de Deus, né? Façam tudo para a glória de Deus. E é isso que o autor pede, né? Que está em concordância com a Bíblia, né? Seja numa simples ordenha, né? Olha a simplicidade disso. Uma ordenha, né? Meu pai mora na fazenda, ele faz, né? Ele faz ordenha do gado. Então eu vou mandar isso aqui para ele, que me fez lembrar, né? E é um ato de adoração, seja nas coisas simples, né? Como é possível fazer tudo para a glória de Deus, fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante a atividade? A Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Muitas vezes somos criticados, né? Ah, fulano não te tratou bem, não te tratou da forma que você merecia, e você, né, foi todo diferente, foi educado, serviu. E o que Deus nos pede, né? Como é pensar como Cristo? Como é enxergar as pessoas como Cristo enxerga? Que é o quê? Fazer tudo para a glória de Deus. Independente do que a pessoa fizer com você, sirva, trate bem, trate como o Senhor a trataria. Independente do que ela fez com você, independente de como ela te trata, faça como se fosse para o Senhor. O que ela fez ou não, aí vai ser uma questão dela com Deus, mas você não vai mudar a sua forma de tratar as outras pessoas, porque você sabe que você quer agradar o coração do seu Pai. Independente então do que as pessoas fizerem com você, faça de todo o seu coração, como se fosse para o Senhor. E se aquele outro, né, não está tratando da melhor maneira que ele poderia, que a gente chama isso até de excelência, né? Excelência é tratar as pessoas, é fazer as coisas do modo que a gente consegue. E pensando em fazer para Jesus. Então, o outro ele não pode nos mudar. Se a gente trata da mesma maneira que o outro nos trata, isso mesmo, tratar a todos como você deseja. E ainda, dona Estefânia, tratar como Deus gostaria, não é? Porque tem pessoas ainda que não se acham merecedoras. Às vezes a senhora quer me tratar, a senhora me manda flores, eu às vezes não vou saber nem receber. Tem pessoas que não conseguem nem receber presentes porque não têm o merecimento, né? Elas acham que não são dignas daquilo. Acredita? Assim como, né, um presente pode ser a linguagem de amor de algumas pessoas, outras podem não saber até receber um presente. Então a gente tem que pensar como eu posso agradar aquela pessoa, né? Porque às vezes, exemplo, se eu não gosto de ganhar presente, acho que é difícil, né, alguém não gostar, mas se eu acho que eu não sou merecedora de ganhar presente, eu tenho que pensar o que aquela pessoa gostaria de receber, né? Quando a gente fala das 5 linguagens do amor, é isso, é entender o que agrada mais a ela. Mas aqui a gente ainda fala o que agrada a Deus, né? Eu vou fazer pelo outro. Cada atividade, nossa, aqui eu já li. A Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, né? Colossenses 3, 23. Perdoar como Ele nos perdoou também. Amar como Deus me amou também. Isso aí, dona Estefânia. É o que Ele nos ensina, né? De mais precioso. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração. Então, se Deus quer que nós o adoremos, né? Nós estamos aqui para agradar a Ele, adorar, né? Essa adoração em fazer tudo para a glória dEle, fazer para Ele, é um estilo de vida. E é assim que a gente deve se posicionar, né? No nosso estilo de vida, agradando o coração dEle. Fazer todas as coisas como se fosse para Jesus. A Bíblia diz: portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer,
trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Romanos 12, 1. O trabalho torna-se adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente da sua presença. Para começar, um trabalho, né? O trabalho, Deus, né, é o provedor, né, nesse trabalho. A primeira coisa é gratidão. E se eu tenho gratidão, o que eu faço? Eu adoro. Então, por esse trabalho, né, eu vou adorar, eu vou servir, né, se o meu patrão ou a pessoa, né, o proprietário do ambiente, ou se for eu mesmo, eu tenho que fazer tudo para a glória de Deus, não é? Logo que me apaixonei por minha esposa, pensava nela o tempo todo, no café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do supermercado, abastecendo o carro. Eu não conseguiria parar de pensar nessa mulher. Isso aí, excelência. Aí que o autor fala, né, quando ele estava apaixonado pela esposa dele, ele fazia tudo pensando nessa esposa não, né, na namorada. E assim, a gente tem que ser com Jesus, né? Senta à mesa, né, desde ao acordar, ao sentar à mesa, ao anoitecer, a gente tem que estar conectado e apaixonado com Ele o tempo inteiro, né? Ele é o nosso maior amor. Constantemente falava comigo mesmo a respeito dela e ficava pensando nas coisas que eu mais amava nela. Isso me fazia sentir perto de quem, mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância e frequentávamos faculdades diferentes, pensando nela constantemente, eu estava permanecendo no seu amor. A verdadeira adoração reside nisto, apaixonar-se por Jesus. Eu imagino que todos aqui, já são eternos apaixonados, né? Todos nós aqui temos um verdadeiro e grande amor, né? O maior de todos. E a gente se sentindo parte, né, e filho desse Criador, o que a gente faz? Em extensão ao próximo, né, a gente ama. Porque como a gente recebe esse amor dele, a gente se ama, a gente se sente amado e a gente consegue exteriorizar esse amor ao próximo. E é graças a ele, é graças a esse amor que a gente, né, busca dessa fonte maravilhosa e inesgotável de amor, que a gente consegue transbordar esse amor a quem nos rodeia, né? Assim como a palavra fala, né, que nos próprios mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro eu amo a Ele, por eu amá-lo, eu sinto amada também, e eu amo ao próximo, porque se eu não me sinto amada, como eu posso amar ao próximo? Vai ser uma fonte interrompida, né, de amor. Então, primeiro Deus, depois eu me amo e me sinto amada, né, por Ele que me amou primeiro, e depois eu transbordo esse amor. E se eu me sinto cheia, eu me sinto plena, vai ser fácil, né, eu transbordar esse amor ao próximo. Então, a reflexão do autor para nós é: fui planejado para agradar a Deus. Então, esse é o propósito número 1, né? Como eu falei dos ciclos, nesse primeiro ciclo, né, de propósito, fui planejado para agradar a Deus. Esse é o primeiro propósito. Então, em tudo que fizeres, faça de todo o seu coração, faça com excelência, como se fosse para o Senhor. Né? Você faz aqui para os homens, mas tenha em mente, tenha essa visão, que você está fazendo para o Senhor. Versículo para memorizar, está em Salmo 149, 4. O Senhor está contente com o seu povo. Então, se o Senhor está contente com o seu povo, esse povo faz tudo para a glória de Deus, né? E para a meditação, que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Vou ler de novo. Que tarefa simples
eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus? Eu não sei como é a sua rotina, como é o seu dia a dia, mas final de semana a gente tem mais tempo, né? A gente está mais tempo em casa, a rotina está mais tranquila, né? Ou não tem rotina, né, no final de semana, mas que a gente possa pensar que em tudo que fizermos, né, fazermos com excelência o melhor que nós pudermos para agradar o coração do Pai. Então, muitas vezes a gente faz jejum, né, jejum espiritual, para sensibilizar o nosso espírito. Mas aqui o que a gente pode fazer também é: o que eu estou fazendo está edificando, está agradando o meu Pai? Está sendo para agradar? Eu estou conseguindo tirar um sorriso desse Pai? Se todas as vezes, assim como no jejum a gente pensa se eu posso comer ou não, dependendo do que a gente for, né, tiver como propósito e tiver combinado, mas se for nas atitudes e a gente pensar, eu estou agradando o meu Criador, eu estou agradando o meu Pai se agrada do que eu estou fazendo, seja no comer, seja nas atividades, né, seja no dormir, seja em qualquer relação, né? E que a gente possa ter isso em mente para que a gente possa tirar sorrisos do nosso paizinho, né? Nosso Abba, o nosso paizinho. Que maravilha, né? Não sei vocês, mas cada dia eu estou me enchendo mais da presença em fazer essas descobertas aqui, né, desse livro. Como eu falei, eu tinha lido ele há 4 anos e resolvi fazer a leitura de novo. E como a gente amadurece, é como se eu estivesse fazendo a leitura de novo. Muitas coisas a gente esquece. Então ele está me potencializando muito. Muita coisa eu não lembrava. E está muito gostoso fazer a leitura. E principalmente porque eu estou aqui falando com vocês, né? Espero que vocês estejam gostando também. Então, dia 8 hoje, amanhã, dia 9, no mesmo horário, às 18h07, conto com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês estejam gostando também de conectar com essa mensagem, tá bom? Um beijo a todos, uma excelente e abençoada noite e amanhã nas urnas que Deus esteja com cada um de nós e que nós possamos, nosso voto, né, possa agradar o coração de Deus com os princípios, com os valores, com tudo que Ele já deixou de aprendizado e manual para nós, para as nossas vidas. Fazer a vontade dEle, não é? Um beijo. Ai, que bom, Dona Estefânia, já leu 2 vezes. Que ótimo. Então aqui tá comigo a 3ª vez, né? Que bom. 3 é o número, hein? Da aliança. Aliança com Cristo. Que bom. Obrigada. Um beijo para todos. Bom descanso.